Olá, amigos, tudo bem? Hoje no nosso estudo sobre Joana, momentos de saúde, nós vamos conversar um pouquinho a respeito das posses, né? As posses no mundo terreno, o que é que realmente tem importância, qual é a importância das posses que temos e algumas coisinhas que a gente não entende como, não visualiza como sendo posses que nos são cedidas, nos são concedidas pela providência enquanto estamos aqui nessa experiência terrena. E Joana já começa o texto com uma frase bem emblemática. Ela nos diz que o que se tem deve-se. Quando se oferece, possui-se. Aí a gente já para pensar, o que eu tenho, eu devo? O que isso realmente quer dizer? Qual é a profundidade dessa pequenina frase da grande psicóloga Joana? E esse trechinho inicial do capítulo 7 me fez lembrar de Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, em que ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quando ele põe a gregos como a bárbaros, ele está dizendo a todos os povos, eu devo a todo mundo. E aí nessa fase, Paulo já era um trabalhador abnegado, ele já tinha se encontrado com Cristo, já tinha reformulado toda a vida dele, já tinha passado 3 anos no deserto trabalhando como tecelão, ali humildemente, no suor, no esforço, na disciplina, não pesava financeiramente a ninguém e era um grande trabalhador do Cristo. Por que ele era devedor? Porque ele se entendia como devendo a todos, né? A todos os povos, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. E aí Emmanuel nos traz em 2 textos diferentes essa mesma passagem evangélica, tanto no texto dívidas quanto no texto nós devemos. Emmanuel vai nos dizer que nós somos todos devedores uns dos outros. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto dos débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Tudo que eu sou, tudo que eu adquiri, tudo que eu acrescentei no desenvolvimento tanto do meu espírito imortal, se nós formos falar aí do nosso processo evolutivo como um todo, quanto se eu for pegar só um pedacinho dessa encarnação, tudo que eu passei, tudo que eu juntei, seja financeiramente, seja intelectualmente, seja até mesmo moralmente, o que eu fui angariando em mim, no meu potinho de posses, eu devo à coletividade onde eu estava junto, né? Se nós formos falar da nossa primeira relação, que é a com Deus, nosso Criador, nós o que fizemos para merecer de Deus a vida? O que nós fazemos em mérito, em pagamento para adquirirmos o oxigênio que respiramos, a saúde que possuímos, o corpo físico que nos permite estar nesse mundo, a inteligência
que está lá no espírito e pode se expressar através do mecanismo físico. O que eu fiz para merecer, para adquirir, para ter essa posse? Junto a Deus? Nada. Deus nos criou pelo seu amor. Então, eu não tô aqui pelos meus méritos sozinha, como diz Emmanuel. Eu sozinha não sou nada. Nenhum de nós é nada sozinho. Nós somos no grupo ao qual nós pertencemos. Da própria vida física, nós dependemos, no mínimo, para começar, de 2 pessoas que encarnaram antes de nós e que nos trouxeram biologicamente. Eles podem até não terem feito um bom caminho no nosso entendimento, na maternidade, na paternidade, ou há casos em que a mãe falece no próprio parto, nem acompanha essa jornada encarnatória do filho, mas eles já nos deram o nosso presente maior, a nossa principal posse aqui, que é podermos estar encarnados. Nós devemos isso a eles. Nesse sentido, todos os aprendizados que nós vamos adquirindo, todas as dificuldades que nós vamos passando e que com elas nós aprendemos, e quantas vezes elas vêm revestidas na figura de uma pessoa ou de um grupo ou de uma coletividade até maior, que nos faz crescer, que nos faz adquirir posses morais maiores, quando nós sabemos passar por esse aprendizado. Então, nesse sentido, todos nós somos devedores uns dos outros, né? O que eu tenho de posse em mim, eu só adquiri na ação com o outro ou com os outros. E Emmanuel continua nessa mesma linha que Joana vai descrever no seu texto, dizer que é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora. Considera a sua felicidade, porque pode seguir a Jesus, enquanto um infeliz que esteja atuando em ação contrária à lei divina, à lei de amor, justiça e caridade, ele ainda permanece no reino das sombras, né? No mundo das sombras. Então, eu que já tenho mais, eu que já estou de posse, de maior entendimento, é justo que eu deva auxiliar quem está em menor entendimento que eu, quem está de posse de menos luz do Cristo. Não porque eu sou melhor que o outro, mas eu já cheguei mais perto dessa luz. É como ter ali um lampião aceso num quarto escuro. Eu já cheguei pertinho dele, ou um pouco mais perto. E o outro está lá mais para trás ainda. Então é justo que eu, que estou enxergando porque eu estou perto da luz, estou mais próxima da luz, é justo que eu o auxilie. Essa posse de luz eu tenho que repartir com ele e não exigir que ele que está lá enxergando nada consiga ter a visão que eu estou tendo pelo meu privilégio de onde eu estou. Assim, os espíritos superiores a nós agem conosco, porque se eu sou devedor de quem tem menos posses do que eu sou credora daqueles que já possuem mais do que eu, em termos intelecto morais.
Joana nos diz que o que nós temos materialmente, qualquer coisa material que nós temos, elas passam, né? A gente deixa de possuir, mas o que você realmente é, a pessoa que você é, isso não se perde. E muitas vezes a gente confunde quem a gente é com, por exemplo, um cargo profissional, uma função de trabalho em uma empresa, uma posição dentro, por exemplo, de um trabalho na casa espírita, uma posição que nos confere uma determinada carga decisória num grupo familiar, seja pela hierarquia, seja pela possibilidade intelectual, muitas vezes, seja pela posse financeira. E aí eu me confundindo com essas posses passageiras, que são empréstimo, são passagens pela minha vida para que eu possa usá-las no bem, para que eu possa exercer saudavelmente, que é em harmonia, em equilíbrio, a minha convivência com os demais. Se eu me confundo com isso, eu adoeço. Pensando em termos de saúde emocional integral, eu acabo me reduzindo como se o que é eterno, o que é transitório fosse eterno, como se eu fosse ser aquele diretor de uma grande empresa, como se eu fosse o presidente ou a presidente da casa espírita. Na verdade, eu estou. Eu não posso confundir as minhas posses, que são empréstimos. Lembrei do livro Voltei, que é um espírito que muito trabalhou na seara espírita, e ele achava que pelos trabalhos dele, pela posição de liderança que ele exercia aqui na Terra, no Brasil, no movimento espírita, quando ele desencarnasse, ele ia ser o iluminado. E quando ele desloca do corpo físico já inerte, ele dá uma olhadinha e percebe que ele não está enegrecido, ele não está com ausência de luz, mas ele está com uma luzinha fraca, assim, muito pouquinho, meio embaçada, né? E aí ele tem, ao longo do livro, todo um processo de entendimento, de não misturar as posses físicas com as eternas. Aquilo que é efetivamente o tesouro do espírito imortal, onde ele realmente deveria ter investido mais o seu coração, o seu sentimento, a sua doação maior. Segundo Joana, somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Reparem que ela não separa conquistas intelectuais de conquistas morais. Ela as coloca juntas, entrelaçadas, porque na verdade a gente só evolui quando a gente entrelaça as duas, quando a gente utiliza a inteligência junto ao sentimento. Os dois juntos caminham para a evolução. Cada um dos dois separados se perdem em meio ao caminho, porque falta a outra alça, ou a outra asa, como se gosta de dizer no meio espírita, para conseguir ir para frente. A benfeitora nos orienta para que a gente possa alargar o nosso horizonte de entendimento
pensando sobre as aquisições espirituais. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos sim que viver no mundo. Faz parte, por isso nós viemos, por isso nós estamos aqui. As posses terrenas fazem parte dos aprendizados que viemos ter, não pela aquisição delas em si. Não faz diferença se eu sou rica ou se eu sou pobre. Não faz diferença se eu enriqueço ao longo da vida ou se eu perco dinheiro ao longo de uma encarnação. O que importa verdadeiramente, o que eu vim fazer aqui, eu e todo mundo, é o como eu lido com essas posses. É como eu transito pelo passar de todas essas posses ao longo da minha encarnação. Lembrando que a saúde é uma posse. A paz interior é uma posse. O falar bem ou mal é uma posse. Aliás, com relação às nossas posses, elas não são, muitas delas, as materiais principalmente, elas não são nem boas nem ruins. Por exemplo, ter dinheiro ou ter beleza física. Isso não é bom não é, e nem ruim, é neutro. Depende do que eu faço com ela. Se eu pego o meu dinheiro e por conta dele eu saio brigando com os meus familiares, eu tenho uma relação de soberba com aqueles que sejam meus funcionários, sejam meus amigos, sejam pessoas da sociedade que só porque não têm as posses financeiras que eu tenho, eu julgo que são menores do que eu estou fazendo um péssimo uso desse dinheiro. Mas, se ao contrário, independente se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho uma quantidade equilibrada de dinheiro suficiente para viver, ou se eu tenho muito pouco, se eu estou na escassez monetária, mas eu vivo essa relação com o dinheiro harmoniosamente, no bem, aí eu estou fazendo um excelente uso. O aprendizado necessário não é estar com ou sem dinheiro, é estar em equilíbrio, estar no bem, estar adquirindo valores intelecto-morais. Dizem que a prova do dinheiro é a mais difícil, porque nós ainda, espíritos imperfeitos que somos, nós ainda somos mais influenciados pela matéria do que pelo espírito. Ou seja, a gente tem uma queda maior na nossa tendência moral a se apegar à matéria, ao invés de se posicionar para as questões espirituais. Então, se eu tenho maior contingente de tentações à minha queda junto de mim, existe uma chance maior de que eu caia. Se eu tô mais fechadinha ali, com uma possibilidade menor de errar, a chance diminui um pouco. Então, as posses que nós temos ou não temos neste mundo também falam da nossa moradia moral, né, espiritual, de onde é que nós estamos estagiando neste momento. Toda falta revela um excesso. Tá faltando demais no dinheiro, tá faltando demais na saúde, tá faltando demais no intelecto. Será que eu não fiz um mau uso em outro momento? Será que se eu viesse com o excesso neste momento, nessa encarnação, ou nessa fase dessa encarnação, às vezes no início, às vezes no meio, às vezes no fim da encarnação,
Será que eu não faria um mau uso disso? E aí é melhor que a providência divina me deixe com menos motivos para eu cair, para eu voltar em velhos erros meus. Que nós consigamos pensarmos sobre todas as nossas posses, as posses físicas, materiais, mas as nossas posses do espírito, e avaliarmos como nós as estamos usando, para que nós também não façamos, como no exemplo da parábola dos talentos, como aquele que recebeu um talento, que era um dinheiro da época, uma moeda, como se fosse uma moeda de ouro, e enterrou aquela moeda e não fez nada com ela por medo de perder, que seja, mas não fez, negou-se, né? Agiu, errou pela falta de ação, pela desídia em trabalhar aquele talento, em usar aquele talento para devolvê-lo maior ao Senhor. Quando nós temos um talento, seja de ter uma boa palavra com alguém, seja de ter um gesto atencioso a alguém, seja ter braços e pernas perfeitos para irmos ajudar uma pessoa, seja termos a inteligência para pensar uma solução em meio a um problema complicado, e nós não fazemos, nós nos omitimos. Nós estamos fazendo um mau uso dessa posse. Quantas vezes nos vemos em meio a situações ou de tristeza ou de dificuldade, sejam por discussões, por desequilíbrios de tantas ordens, e que nós poderíamos, naquele meio, naquele grupo, agirmos de uma forma sensata, seja falando, seja silenciando, e nós nos omitimos a ajudar. O que é que eu estou fazendo nesse tipo de situação com a posse do meu talento em estar naquele grupo auxiliando? O que é que eu estou fazendo com a posse da minha inteligência? O que é que eu estou fazendo com os meus caracteres morais que todos nós já temos hoje em dia? Não há nenhum de nós, neste momento em que nós estamos no planeta Terra, não há nenhum de nós que não tenha conscientemente valores morais em si. Alguns estão mais desenvolvidos, estão já uma plantinha dando flores. Outros tá ali uma sementinha embrionária, mas já é uma sementinha, ela já existe. Afinal, nós já temos desde nossa criação a centelha divina dentro de nós. Nós já temos posses que nos permitem fazer o bem. Que nós não nos deixemos perder pelo que é passageiro, às vezes por uma discussão de um almoço familiar, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Perdemos aquele vínculo amoroso por muitos anos. Às vezes, por abrirmos mão da posse do nosso equilíbrio emocional no momento de dificuldade, numa discussão, numa briga de trânsito, numa briga familiar, num entrevero mais sério no trabalho, remunerado ou voluntário. Nós abrimos mão da nossa posse de estarmos em paz e cometemos um ato translocado que vai nos custar aí, sabe Deus quantas encarnações para recuperarmos. Então, que nós saibamos fazer as nossas boas utilizações
das posses que já possuímos, que já adquirimos, que já juntamos. Joana termina nos dizendo: saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização sejam-te as raras moedas de que necessitas para a jornada humana. Essas sejam as posses que te auxiliem a caminhar rumo ao bem, rumo à felicidade verdadeira, que é aquela onde estamos integrados verdadeiramente a Deus. Um abraço a todos. Com essas reflexões, nós encerramos o nosso estudo de hoje e no próximo vídeo nós vamos falar sobre insatisfação e utopias. Sabe aquela mentira que a gente fala pra gente mesmo, como tem uma certa música? Vamos falar disso no nosso próximo encontro com Joana de Ângeles. Um abraço grande e até a próxima.